Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer você por estar aí em mais este encontro que nós estamos começando. É o nosso 27º estudo. Eu digo estudo porque é o que fazemos neste canal, estudamos a Bíblia. Em cada encontro nós temos um tema avançando o outro tema, um encontro complementando o outro encontro, e sendo que é assim, até aproveito para dizer que, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você o faça para que você saiba como que nós estamos tratando os temas da Bíblia importantíssimos para o tempo em que estamos vivendo. Nós estamos extraindo da Bíblia assuntos escatológicos, principalmente do livro do Apocalipse, que vem trazer luz, orientações, admoestações para o tempo de escuridão, o tempo de trevas, de dificuldades, enfim, esse tempo tão terrível que nós estamos enfrentando ultimamente e que antecede a volta de Jesus. E a palavra de Deus tem um lugar especial para a nossa vida nesses últimos dias. Estamos querendo, então, nesses encontros, neste canal, evidenciar justamente esta luz que vai nos trazer segurança, nos trazer esperança e a certeza de uma vida eterna. O fato é que nós estamos tratando de uma série especial dentro deste canal que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. De maneira que, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, faça isso. Assista os nossos vídeos para você ficar inteirado. Agora nós vamos dar continuidade àquilo que temos falado. Temos dito que neste conflito cósmico, principalmente no último encontro, nós evidenciamos bem isso, existe dois exércitos. Começou com dois exércitos nas pessoas de Caim e Abel, e de acordo com o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o mundo vai se dividir, está já se polarizando entre dois exércitos. Não importa se a estatística hoje nos diz que temos 8 bilhões de pessoas com seus conceitos, com as suas ideologias, com as suas formas de pensar, de cultuar, de entender as coisas. Cada sentença, cada cabeça uma sentença, né, diz aí o ditado. Não importa essa grande quantidade de pessoas com as suas diferenças ao redor do mundo. O fato é que Deus está reunindo o seu povo, está arregimentando o seu exército através do Espírito Santo, conduzindo aqueles que são fiéis à verdade, aqueles que amam a verdade. Ele está chamando essas pessoas que vivem em todas as partes do mundo, não importa a cultura, a raça, a religião, a crença, o costume, não importa. O Espírito Santo, de uma forma mais declarada, nesse tempo do fim, está unindo as pessoas, levando elas a buscarem a verdade. E há uma necessidade de um conhecimento especial da verdade, agora no tempo do fim, a verdade que é a Bíblia, né? Que vai nos proteger das ciladas finais de Satanás. Aquele que está bramando como leão, rugindo como leão, procurando destruir aquele que não se firma da verdade. Então, há uma necessidade especial. É por isso que Jesus falou lá em Mateus 24:14, e este evangelho do reino, e diz respeito a esse evangelho do reino, se inclui todos os ensinos da Bíblia, todas as orientações, admoestações, todas as doutrinas, tudo aquilo que é verdade da palavra de Deus, verdades necessárias para a nossa identificação com Deus. Então, este evangelho do reino será pregado a cada nação, tribo, língua e povo, então virá o fim. Jesus não vai finalizar a história deste mundo, voltando a este mundo, sem antes notificar a verdade a todas as pessoas ao redor do globo. Então, há uma necessidade de que todos conheçam para que esse exército realmente seja definido agora, nesses últimos dias. O exército de Deus vai se colocar ao lado da bandeira da verdade. Então, Deus já está chamando pessoas nas suas diferenças para que se unam debaixo da verdade. São João 17, verso 17, nos diz isso. Foi uma oração de Jesus que está se cumprindo de uma forma mais intensa agora no tempo do fim. E ele, ao voltar, vai encontrar esse povo que ele uniu do mundo todo,
através da pregação que chegou, alcançou essas pessoas, chegou a todas as partes do mundo. E assim ele terá diante dos seus olhos um exército preparado, um exército fortificado na verdade e na proteção do Espírito Santo. Aqui está o exército de Deus que Deus está já formando de uma forma especial. Nós vamos falar melhor sobre isso quando falarmos sobre o selo de Deus, que será no próximo encontro. No próximo encontro nós vamos falar sobre o selo de Deus e o sinal da besta. Então nós vamos mencionar melhor essa atividade do Espírito Santo, como que ele está atingindo, como ele está alcançando cada pessoa ao redor deste planeta para formar este exército. Agora, Satanás, temos falado também em todos os nossos encontros, ele está trabalhando arduamente, usando os mesmos temas que Deus desenvolveu, os mesmos temas criados por Deus, que são temas embasados no amor. E quais são esses temas? Amizade, confraternização, harmonia, unidade, inclusão, aceitação. Então, são os temas criados por Deus que devem existir na igreja de Deus, entre o povo de Deus, aqueles que amam a verdade em todas as partes do mundo. Esses temas são temas que Deus colocou para o seu povo. Satanás, sabendo que isso serve como um colorido, serve como uma isca que atrai, que desperta a emoção dos seres humanos, ele então se utiliza desses mesmos temas e coloca para o seu exército. Faz com que o seu exército, o exército do inimigo de Deus, use esse mesmo jargão, essa mesma mensagem de unidade, de harmonia, de confraternização, porque é isso que atrai, é isso que motiva o ser humano. E as pessoas sem a orientação de Deus, elas não sabem discernir o certo do errado. Elas não poderão jamais, por si mesmas, identificar o engodo, aonde Satanás está trabalhando, aonde ele está arregimentando o seu exército para, no final, confrontar e conflitar com o exército de Deus. O Apocalipse 16 fala da guerra do Armagedon. Em outras palavras, no final de tudo, os dois lados irão se encontrar de uma forma mais declarada e mais intensa, e haverá essa grande batalha, a guerra do Armagedon. E sem a orientação de Deus, as pessoas não vão saber identificar uma coisa da outra. Qual é o exército do diabo e qual é o exército de Deus? Porque vão se deixar levar, e já tem acontecido isso. As pessoas estão se avolumando. A grande maioria, a grande massa, estão se avolumando, se posicionando do lado do exército de Satanás. Simplesmente porque estão se deixando levar pela emoção. Estão deixando de lado aquele pensamento, aquela frase que diz: nem tudo que reluz é ouro. Então, estão ignorando este conceito que procura abrir os olhos das pessoas. E eles estão olhando o brilho de unidade, de amor, de paz que está sendo pregado aí no mundo, e eles estão se enveredando nesse terreno perigoso, esse terreno pantanoso, e é uma armadilha de Satanás. Mas Deus nos deixou na Bíblia várias orientações para que não sejamos vítimas do inimigo. Basta olhar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 1 ao 3. Ali diz: quando andarem dizendo, isso é uma menção daquilo que aconteceria no mundo, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, aí lhes sobrevirá repentina destruição. Então, Deus, ele vai vir com mão de ferro, virá na sua segunda vinda, Jesus virá com um juízo, com uma sentença contra esses que estarão unidos. Isso é bem verdade. Estarão em harmonia. Isso é bem verdade. Mas do lado errado. Quando andarem dizendo paz, ou se sentindo seguros nessa paz ilusória que Satanás está pregando aí para as pessoas no mundo, então quando as pessoas estiverem gritando, estiverem evidenciando esta paz, essas serão surpreendidas quando Jesus voltar.
Jesus não tem nada a ver com essa união que Satanás está criando, esse exército que ele está mobilizando para, no final, se confrontar com o exército de Deus. Enfim, nós temos essas orientações da Bíblia e precisamos abrir os nossos olhos e já colocar em prática uma decisão com base nessas orientações de Deus. O fato é que o exército do inimigo, o exército do mal e o exército do bem começou, podemos dizer assim, nas pessoas de Caim e Abel. E vai terminar entre todas as pessoas nesses dois polos, nessas duas posições. Um tomando partido de Caim, ou seja, milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões de pessoas, porque a grande massa, a grande maioria vai ficar do lado do mal. Vai ficar do lado de Caim. E uma pequena minoria, um número efêmero em relação à grande quantidade de pessoas existentes ao redor do mundo, vai ficar do lado do exército de Deus. Mas é como eu disse assim, aqui no encontro anterior, Deus não está olhando quantidade. Deus, desde o céu, está olhando para esse mundo buscando qualidade. É por isso que lá em Jó, capítulo 1, Deus evidenciou isso para Satanás. Mesmo tendo apenas um homem em relação a todos os habitantes do mundo, Deus ficou satisfeito, porque ali, naquela qualidade, Deus estava vendo alguém de valor. Deus estava sendo justificado através da pessoa de Jó. Mas nós vamos evidenciar esses detalhes melhor em encontros para frente. O fato é que estamos diante de dois exércitos e Caim e Abel representam desde o princípio esses dois polos que no mundo existe e está cada vez mais se destacando. Vamos começar a leitura de hoje lá em Gênesis capítulo 4, para entender sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Aqui neste mundo começou, na verdade, com a história desses dois, Caim e Abel. Então, Gênesis capítulo 4, vamos ler, se você puder acompanhar, vamos ler até o verso 8, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos, é importante você considerar essa frase. Aconteceu que no fim de uns tempos, significa que depois de algum tempo que eles já cultuavam a Deus, que eles já ofereciam ofertas a Deus. Aconteceu que em um dado momento, trouxe Caim do fruto da terra e ofereceu ao Senhor. Agora continuando o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Enfim, vamos comentar o que nós lemos até então. O fato é que Deus havia pedido, desde Adão e Eva, para que se oferecesse um cordeiro em sacrifício. Porque o cordeiro representava o Salvador que lá no futuro, era uma profecia, era uma promessa de que lá no futuro, ao tempo de Adão e Eva, ao tempo de Caim e Abel, no futuro viria Jesus Cristo, o enviado do céu, a segunda pessoa da Trindade. E ele é tido como o cordeiro, dado a sua inocência, símbolo do cordeiro, dado a sua pureza, a sua mansidão. Então esse animalzinho puro foi usado por Deus para representar Cristo Jesus que no futuro viria. João Batista, em São João 1,29, ao olhar para Jesus, lá às margens do Jordão, apontou para Jesus e falou para os seus discípulos: ali está o Cordeiro de Deus, que sozinho vai tirar os pecados do mundo. Assim era Jesus representado por aqueles cordeiros.
E aqueles primeiros pais do povo de Deus, os patriarcas, até o tempo do Êxodo, eles deveriam ter esta verdade nas suas ofertas, na sua devoção a Deus. Qual verdade? Conforme está em Hebreus, se não me falha a memória, Hebreus 9, verso 23, ou capítulo 12, verso 23, e um desses textos você deve conhecer. É muito conhecido o texto que diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Enfim, ali estava a mensagem de como eles deveriam ser perdoados. O pecado de Adão e de Eva havia sido cometido recentemente. Recentemente, então, eles haviam sido expulsos do Jardim do Éden. E eles precisavam, então, aprender que a única maneira de voltar para o Éden, a ser restaurados novamente à presença de Deus, é através do sacrifício do Cordeiro que no futuro viria. E aquele Cordeiro era Cristo, o Salvador da humanidade. Então, a única oferta que Deus pediu para os patriarcas, a princípio, era o derramamento do sangue. Deus imolou o primeiro cordeiro, e ali estava Adão e Eva despidos depois de terem pecado. E a nudez deles era um símbolo da vergonha, era um símbolo do pecado. Eles estavam naquela situação desesperadora, haviam contraído o pecado, e diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. E eles estavam, então, numa situação de humilhação, numa situação de vergonha, porque eles haviam pecado. Estavam condenados à morte. Aí apareceu Deus como uma providência. No lugar deles morrerem, porque Deus havia dito, o dia em que pecares, certamente morrerás. Então, no lugar deles morrerem, naquele mesmo dia, como promessa de Deus de que deveria haver morte, ao invés do casal terem sido mortos, Deus providenciou um cordeiro substituinte. O cordeiro representava Cristo. E Deus então imolou aquele cordeiro, tirou a pele do cordeiro e cobriu a nudez daquele casal, Adão e Eva. Então aquilo representava a providência de Deus para cobrir o pecado do homem, para cobrir a falta do homem, a sua vergonha, a sua culpa. E Deus então, através dessa primeira experiência na lida do pecado com o homem, Deus mostrou, eu quero o derramamento do sangue do cordeiro, porque vocês devem entender que é necessário que o cordeiro morra para que Deus aceite vocês novamente na sua presença. Evidentemente, Deus ensinou aos seus filhos, a Adão e Eva, ensinaram esses fatos aos seus filhos. Tanto é que o próprio Deus falava, a princípio, pessoalmente com os homens da terra. E Adão, então, passou essa informação. É por isso que eu evidenciei aqui na leitura que, num dado momento, chegou uma época em especial que Caim resolveu oferecer dos frutos, porque ele era um agricultor. Ele cultivava a sua ali, a sua agricultura, os frutos, o seu pomar, enfim. Ele tinha a sua plantação e ele resolveu se desviar daquilo que até então se supõe que ele fazia certo. É de se supor, é uma dedução que nós tiramos quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 4, o versículo 3, que diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eles sempre ofereciam ofertas a Deus, porque era o hábito e Deus havia pedido que assim fosse. Mas Caim resolveu oferecer de uma forma diferente num determinado momento. Conquanto Abel continuasse oferecendo da mesma maneira que Deus havia pedido, aconteceu esse desvio da parte de Caim. Ele resolveu agradar a Deus ao seu próprio modo, a sua própria maneira de enxergar. Bem, ele ofereceu das frutas e é de se supor que ele fez aquilo com a mais pura sinceridade, com a mais pura devoção. Ele deve ter escolhido os melhores frutos. Comparando com o altar de Abel, que havia a carne de uma ovelha morta, ensanguentada ali, eu acredito que o altar de Caim era muito mais bonito, era muito mais ajeitado. Havia frutos lindos, chamativos aos olhos, atraentes aos olhos. Enfim, a despeito da aparência dos dois altares, o fato é que Caim resolveu oferecer um culto de acordo
com os seus próprios princípios, a sua própria maneira de entender as coisas. Ele se desviou daquilo que Deus havia pedido. E aqui nós temos o porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Abel continuou na obediência, reconhecendo o sangue do cordeiro. De forma que a oferta de Caim, então, ao tirar o cordeiro de cena e oferecer dos frutos a sua melhor dádiva, ali era uma busca de salvação pelas próprias obras. Ele buscando ser reconhecido por aquilo que ele resolveu dar, não por aquilo que Deus havia ordenado. Lá em Êxodo, no capítulo 25, os versos 8 e o verso 9, a partir daquele momento, Deus pediu um santuário para Moisés e para o seu povo ali no deserto. Mas ali, em Êxodo 25, verso 8 e 9, Deus foi muito específico, que nos revela como que realmente o culto deve funcionar. Ali Deus disse para Moisés: e me fará um santuário para que eu habite no meio de vós. E depois ele recomendou no verso 9, vê que faça tudo conforme eu vos ordenar. Então Deus, ele é muito específico, ele é muito minucioso. Faça tudo conforme eu vos declarar, vos mostrar, conforme eu vos orientar. Assim funciona a nossa relação com Deus. Deus, ele tem especificado a sua vontade na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E então tudo que ele ordena para que façamos, isso, quando nós obedecemos, isso significa que estamos oferecendo o verdadeiro culto. A verdadeira oferenda a Deus é proveniente da obediência. Então, assim Deus havia falado para o povo de Israel. A partir lá do Êxodo, Deus, então, ele ampliou o culto simples, que era até o tempo de Moisés. Então, o culto patriarcal era um culto simples, era um sacrifício simples, uma oferenda simples, que era só o altar e o cordeiro que era oferecido. Nada de ofertas de manjares, nada de ofertas de bebidas, nada de sacerdócio e nada de rituais em um santuário. Era só o altar simples e o cordeiro imolado ali, a oferta que Deus havia pedido, e Abraão, Isaac e Jacó seguiram aquilo que Deus havia ordenado. E Deus era com esses homens, com esses patriarcas. Ao tempo de Moisés, então, o ritual ganhou uma outra forma, ele foi ampliado, além do sangue do cordeiro, foi adicionado oferta de manjares, bebidas e o ritual com sacerdócio, e tudo isso é mencionado ali no livro de Hebreus, que com a morte de Cristo, tudo aquilo deixou de existir, mas tudo aquilo representava o plano da redenção. Por isso que Deus foi exigente. E tudo que Deus pede tem a ver com a sua vontade, aquilo que é necessário, aquilo que realmente é imperioso para a nossa salvação. E quando o homem faz alguma coisa para Deus fora da vontade, fora da especificação de Deus, ele está buscando a sua própria salvação. É a sua própria oferenda, é a salvação pelas obras. Enfim, o fato é que começou o conflito lá nessa ocasião em que Caim ofereceu uma oferta diferente do que Deus pediu. E ele ficou consciente, porque Deus havia declarado a Abel que não gostou da sua oferta. E quando Deus declarou isso, Abel descaiu seu semblante, conforme nós lemos aqui. Ele ficou irado, ele ficou revoltado com Deus. E o que nós estamos vivenciando aqui na experiência de Caim? Caim, ele era um homem que, por mais que fosse sincero, por mais que ele fosse religioso, podemos dizer até para os dias de hoje, por mais que ele fosse um cristão, ele não tinha uma disposição verdadeira de obedecer a Deus. E ele demonstrou isso através dessa sua rebeldia, essa demonstração de revolta. E ele ficou tão revoltado quando Deus conscientizou ele do seu erro, mostrou para ele que ele estava errado, que ele foi e cometeu o primeiro homicídio. Diz assim o verso 8. Disse Caim a Abel a seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então chegou a este ponto. O fato é que a Bíblia traz esta realidade inicial da história deste mundo de pecado.
e vai discorrendo todo o histórico. Todos na Terra têm uma inclinação para o lado espiritual, para o lado religioso. Procuram estar debaixo do agrado de Deus. Mas a maior parte dos seres humanos estão buscando e buscaram fazer isso seguindo os passos de Caim, fazendo a sua própria oferenda, ao seu próprio culto. E quando aparece aqueles que Deus envia no curso do tempo para mostrar aonde está o erro, aonde eles estão errando, essa grande maioria que está no erro reage com violência. Eles primeiro debocham, eles fazem chacota, eles humilham, eles desprezam e eles depois avançam nessa hostilidade, aprisionam, maltratam, torturam e finalmente matam. E é isso que Deus está revelando e vai se dimensionar agora no tempo do fim. Satanás, com seu exército, está preparando o mundo todo, em todas as esferas, política, religiosa, enfim, em todos os campos deste mundo, está preparando para fazer essa mesma investida contra o povo de Deus, que é uma minoria. Enfim, aqui nós temos Caim, que matou Abel, e vamos ver qual que foi o resultado disso. O verso 10, Gênesis 4, verso 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Então, quando Deus colocou ele como maldito por ter matado Abel, ele se separou de Deus. Então, Deus separou da sua proteção. Não haveria mais a presença de Deus para acompanhar e proteger a Caim, porque ele foi o primeiro homicida. E diz assim, a partir do verso 12: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Veja, Caim, quando viu que estava separado, sem a proteção de Deus, e ouviu de Deus, Deus dizendo a ele que ele seria fugitivo, ele disse: é tamanho a minha condenação, é tamanha a sentença, é muito grande a sentença que o Senhor impõe sobre mim. Mas essa declaração de Caim não foi porque ele estava separado de Deus, não foi necessariamente porque ele havia se separado do seu Criador, havia se separado de Deus. A sua preocupação é porque ele ficou com medo das consequências por ter se separado de Deus, das consequências por não ter mais a proteção de Deus. Veja o que diz o verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então aqui, nessas palavras de Caim, se revela o motivo do seu medo, o motivo do seu terror. Ele ficou com medo de morrer. Vemos então a providência de Deus para com Caim. Disse o Senhor, o verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então Deus colocou um sinal em Caim, para que ele não fosse morto. Antes de continuar, é importante dizer que Deus, na Bíblia, ele tem um modo de nos passar a informação, principalmente ali nos primeiros livros, nos livros do Velho Testamento. A informação diz respeito àqueles realmente que se destacam, aqueles que fizeram a história, que fazem parte dos acontecimentos. No caso aqui do nosso tratado, quem está fazendo parte do acontecimento? Temos os nomes de Adão, Eva e os nomes de Caim e Abel. E algumas pessoas ficam perplexas porque aqui fala que Caim ficou com medo, seria fugitivo e ficou com medo de ser morto por uma outra pessoa. E ficam perplexos porque a Bíblia não menciona as outras pessoas, menciona apenas
como filhos de Adão, o nome de Caim e Abel. Então, o que você aprende aqui dessa primeira parte, entre tantas e tantas outras partes da Bíblia? Deus apenas evidencia os nomes dos que fazem, dos que fazem a história, dos que estão em destaque nos relatos bíblicos. No caso aqui, Caim e Abel. O fato é que Adão e Eva, eles eram ricos em rigidez, ou seja, eles tinham muita saúde e eles eram muito ricos também em genética. E eles viviam muitos e muitos anos, viviam quase 1000 anos, os antediluvianos. E ali estava Adão e Eva e tiveram muitos e muitos e muitos e muitos filhos, dado a grande saúde que Eva possuía e dado a grande saúde que tanto Eva como Adão possuíam. E esses filhos tinham saúde, que viviam também muitos e muitos anos, assim como uma árvore de carvalho cresce com muito vigor e vive centenas e centenas de anos, assim eram os filhos de Deus a princípio. E a Bíblia não relata o nome dos outros porque eles não estão dentro aqui, não são especiais na história que Deus resolveu nos relatar. Deus que resolveu nos relatar apenas o nome desses dois, entre os outros filhos. É por isso que Caim ficou com medo dos outros. E eles se espalharam pela terra. E é por isso que houve as filhas que Caim depois foi se encontrar com elas, que na verdade podiam ser irmãs, sobrinhas, podiam ser noras, enfim, outras mulheres surgiram e eles tinham muita saúde e assim ele depois, na sua fuga, ele foi para um outro lugar e ali então conheceu a sua esposa e assim cresceu os filhos de Adão e povoou toda a terra naqueles dias. E muitas pessoas ficam perplexas porque a Bíblia não faz menção, ou seja, são apenas figurantes no caso da história daqui, que não são destaque, não são aqueles personagens que Deus espera trazer informações para nós. Mas nós podemos deduzir, com base nesse fato, isso que eu acabei de dizer. Outros filhos de Adão, tanto homens como mulheres, outros filhos deles vieram à existência e são mencionados apenas Caim e Abel, dado a importância da informação bíblica. Então, Deus colocou um sinal aqui em Caim, para que ele não fosse morto na mão de outros homens, de outros irmãos, de outros parentes que se espalharam ali naqueles dias. O que significa esse sinal? A palavra hebraica aqui para sinal é ot. E você encontra essa palavra ali, por exemplo, em Êxodo capítulo 31, os versos 12, 13 e o verso 17, falando sobre o sábado da criação, que significa uma insígnia. A palavra ot, que Deus colocou ali um sinal no sábado, e lhes deis o meu sábado como sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, ali em Êxodo capítulo 31, verso 12, 13 e verso 17, mas também em outras partes você encontra ali a palavra ot, que é um sinal, é um símbolo de autoridade, uma bandeira, uma insígnia, uma forma de identificação, de separação, de singularidade. Então tem todos esses sinônimos. Essa palavra ot usada aqui para o sinal que Caim recebeu de Deus. Em outras palavras, Deus separou Caim como um sinal de autoridade, assim como é descrito ali para o assunto do sábado. Com respeito ao assunto do sábado, não fique você aí afoito ou fique assim um pouco desconcertado, porque é um tema que é muito mencionado em questões religiosas, em questões do cristianismo. Agora, no tempo do fim, está se falando muito sobre a guarda do sábado, a guarda do domingo, qual o dia certo a se guardar, será que Jesus aboliu o sábado? Quanto a esse assunto, nós vamos tratar possivelmente até no próximo encontro. Eu acredito que já será propício nós pregarmos ou falarmos aqui sobre o selo de Deus e o sinal da besta descrito lá no livro do Apocalipse. Então, ao tratarmos desse assunto, o selo de Deus e o sinal da besta, nós vamos falar sobre a importância do Espírito Santo para a condução do selo de Deus, e vamos também falar sobre a importância do sábado. Vamos explicar o que a Bíblia fala realmente, até no Novo Testamento,
sobre o sábado, o que ele vem a ser, mas nós vamos tratar melhor desse assunto no próximo encontro, quando falarmos sobre isso. Hoje aqui é importante apenas dizermos que quando Deus falou do sábado ali em Êxodo, e em outros textos aqui do Velho Testamento, uma referência ao sábado da criação, não o sábado de judeu, porque a Bíblia não defende isso em ponto algum. Isso é uma criação dos homens e há uma dificuldade de se provar. Ninguém consegue provar, desses que defendem que o sábado é dos judeus, ninguém consegue provar que o sábado é dos judeus, porque a Bíblia fala que o sábado foi criado por Deus para o homem lá na criação. Mas nós vamos tratar disso no outro encontro, sobre o tratado do selo de Deus e o sinal da besta. O fato é que Deus conferiu ao sábado uma singularidade, uma separação dos demais dias. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3, menciona isso. Quando Deus descansou no sábado, abençoou o sábado e santificou o sábado, diferenciando ele dos demais dias da semana. Enfim, a palavra ot é um símbolo de separação e de autoridade. E nós vemos aqui essa mesma palavra usada para Caim, quando Deus deu um sinal para Caim. E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 4, o que aconteceu quando ele recebeu esse sinal. O verso 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então, o que você vê aqui? Nós vemos que Caim ele recebeu um sinal que é uma designação de autoridade, de singularidade, um diferencial dos demais homens. E de repente você encontra aqui Caim construindo uma grande cidade nos seus dias. Em outras palavras, o sinal que a Bíblia está dizendo a respeito de Caim, o sinal que Caim recebeu de Deus, é um sinal de autoridade. Ele dominou e controlou outros homens para que fizesse cidade para ele. E colocou o nome dessa primeira cidade que ele edificou ali, usando o trabalho de outros homens, controlando os outros homens, dominando os outros homens. A sua autoridade sobre eles foi para fazer uma cidade para ele e em homenagem a ele. Assim nós vemos o que são as cidades ao redor do mundo. São feitas por pessoas que têm autoridade e fazem essas cidades para que elas sejam homenageadas, para que elas sejam contempladas e sejam reconhecidas perante os homens. Foi assim que lá na construção da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, o versículo 4, ali se destaca que a cidade e a torre foi feita em homenagem a eles que estavam ali construindo. Enfim, Deus deu autoridade. Vamos ver lá em Daniel, capítulo 2. Aqui relata essa autoridade que Deus conferiu a esses primeiros homens. Os versos 37 e o verso 38, quando Deus usou Daniel para falar com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, então Nabucodonosor escutou de Daniel as seguintes palavras. Daniel disse: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Ou seja, Daniel está falando para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que foi Deus que deu autoridade para o rei da Babilônia. E também lhe conferiu os homens para que o obedecessem. O verso 38 diz: E cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. Então é uma autoridade que Deus conferiu a Nabucodonosor para que ele dominasse e controlasse os homens. E aqui fala o resto do texto: E os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quanto a esse caso do rei Nabucodonosor, esse assunto aqui nós já tratamos nos encontros iniciais que fizemos. Mas aqui nós temos uma revelação da parte de Deus, que é Ele que conferiu autoridade para que alguém pudesse construir. E aqui nós vemos o primeiro a construir uma cidade. No tempo de Nabucodonosor, na verdade, a história já havia avançado e muito.
Foi no período de 600 anos antes de Cristo. Mas este Enoque é 3.888 anos antes de Cristo, ou seja, quase 4.000 anos antes de Cristo. Um detalhe, não confunda este Enoque, que foi o primeiro filho de Caim, não confunda este Enoque com aquele Enoque que foi trasladado para o céu, porque os historiadores dizem que este Enoque, conforme eu disse, viveu cerca de 4.000 anos antes de Cristo, 3.888 anos, de acordo com muitos historiadores bíblicos. A cronologia que eles estudaram diz essa data mais ou menos. Enquanto o Enoque da Bíblia, aquele que era servo de Deus, ele viveu cerca de 606 anos depois deste acontecimento. Então, o Enoque de Deus foi um outro Enoque que veio posteriormente. Mas este primeiro Enoque, este primeiro filho de Caim, ele veio e a primeira cidade que Caim edificou, manipulando homens, dominando outros homens, ele deu o nome de Enoque para que a cidade fosse em sua homenagem. Então nós temos o primeiro edificador de cidades. Deus, ele queria que os seus filhos fossem cultivadores de plantas, fossem povo do campo. Lá em Gênesis capítulo 1, o verso 29, o verso 30, você vê isso. O capítulo 2, verso 15 de Gênesis, você vê isso lá em Isaías 65, versos 21, verso 22. Enfim, Deus, ele, em várias partes, se eu não me engano, também lá em Jeremias, capítulo 31, verso 5, em várias partes da Bíblia, você vai encontrar Deus dizendo para que o homem cultive a terra, para que ele seja um agricultor, para que ele plante, para ele cuidar do gado. O contato com a natureza faz com que o homem se aproxime do seu Criador. E nunca foi plano de Deus, inclusive tem muitos textos que falam que Deus se aborrece das cidades. As cidades são alvos da ira de Deus porque os homens se influenciam no pecado. Um influencia o outro e assim o mal se aumenta cada vez mais. O fato é que nós vemos Caim, ele, como rebelde, ao ter se rebelado contra Deus, ele ficou com medo de ser morto e Deus lhe deu um sinal. E esse sinal, de acordo com o original, conforme você tira exemplo, que é o sábado, que a Bíblia defende aqui, é um sinal de autoridade, um sinal de comando, de separação, de diferencial daqueles outros, no caso, seria dos outros homens. E realmente Caim reuniu um grupo de homens e fez com que esses trabalhassem para ele. Edificaram as cidades e aqui nós temos a primeira cidade chamada Enoque, filho de Caim. Mas na quinta geração depois, surgiu Lameque. E veja o que diz Gênesis 4, verso 19 em diante. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e da outra se chamava Zilá. Então, a maldade havia aumentado. E Lameque, na quinta geração, depois de Caim, ele tomou 2 esposas. E aqui nós temos também, no verso 23, algo mais que fala sobre Lameque. O verso 23 diz: E disse Lameque às suas esposas, a Ada e Zilá: Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Então Lameque, na verdade, na quinta geração depois de Caim, ele demonstra aqui nesse episódio que o mal já havia progredido, o mal havia avançado. Eles haviam, os homens daquele tempo, já na geração de Lameque, havia se tornado mais comum entre eles. Enquanto Caim matou apenas Abel, agora Lameque ele se apossou de 2 esposas e matou 2 homens, e por motivos frívolos. Um porque pisou nele e o outro porque o feriu. E ele simplesmente agiu com violência. Aqui nós temos o mal se multiplicando. Agora, qual foi a reação de Deus por essa atitude de Lameque? Vamos ver o que diz aqui no verso 24. Gênesis 4, verso 24. 7 vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque. 7 vezes se tornará a vingança de Caim,
Isso nós já vimos, né? E de Lameque, porém, 70 vezes 7. O que nós temos que entender aqui, quando Deus falou para Caim, olha, quem te matar 7 vezes mais será castigado. E agora Lameque aqui, 70 vezes 7. O que nós estamos vendo aqui é uma colocação de número simbólico. Significa que eles teriam autoridade e eles seriam cruéis com aqueles que fossem seus subordinados. E conforme eles foram aumentando a sua autoridade e sendo mais cruéis, eles foram dominando mais e mais homens. E assim, na sua autoridade, aqueles que ferissem a eles, esses seriam, na verdade, fustigados, seriam castigados, e no caso de Caim foi colocado 7 vezes mais, porque na sua autoridade, no seu poder sobre os homens, ele iria castigar 7 vezes mais. Mas aqui, de uma forma simbólica, esses números são simbólicos. Quem castigasse a Lameque, agora que ele se tornou mais poderoso do que Caim, agora que ele se tornou mais cruel do que Caim, haveria uma retaliação muito maior ainda. Mas é uma numeração simbólica, conforme eu estou falando aqui. Lá em Mateus, no capítulo 18, ali há um verso que diz, acho que é no verso 21, verso 22, que Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar os meus inimigos, aqueles que me ofendem? 7 vezes? Então Jesus disse assim, não 7 vezes eu te digo, mas 70 vezes 7. Então Jesus fez uma referência do que está lá em Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão designadas sobre o teu povo, ou seja, uma referência ao perdão de Deus ainda contra os abusos do povo de Israel, abusos do povo de Deus, e Deus ainda teve essa longanimidade, estendeu o seu perdão durante 490 anos, que é uma referência das 70 semanas. Então, Jesus pegou aquela referência do seu perdão para o povo de Israel e explicou para Pedro, nessa sua pergunta, sobre aqueles que faziam mal, que deveriam sofrer retaliações. Pedro perguntou se é apenas 7 vezes, mas Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Mas é um número simbólico, né? Lá em Isaías 1, verso 18, da parte de Deus diz, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, se você se arrepender, se você confessar, se você largar o seu pecado. Porque o coração de Deus é misericórdia, e ele coloca um perdão quase que infinito. Ele vai até o máximo para perdoar o ser humano. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que nós temos um advogado junto ao Pai para nos perdoar. Jesus está ali para nos perdoar. Mas com isso nós tiramos a ideia de quão diferente é aqueles que pertencem a Deus daqueles que pertencem ao exército de Satanás. No caso aqui, nós temos Lameque, que já se aprofundou no pecado. Ele era mais cruel. E aqueles que faziam algo contra ele, conforme nós lemos aqui, sofria mais retaliação ainda. Ele tinha mais poder, mais domínio, mais autoridade do que o seu pai Caim. Porque Deus deu esse sinal para eles. Então, eles aproveitavam do poder para fustigar, para dominar, humilhar e eliminar todos os seus oponentes. E aqui foi colocado nessa linguagem. Enquanto Caim fosse reivindicado, fosse justificado, a sua justiça sobre ele recaísse 7 vezes contra o inimigo, contra aqueles que eram inimigos de Lameque, seria 70 vezes 7. Sofreria muito mais quem viesse contra eles. Enfim, nós temos esta colocação. Você pode estar pensando, por que Deus permitiu que o mal, no caso Caim, ou Lameque, aqueles que seguissem os passos de Caim, por que eles receberam autoridade, sendo que eles praticaram o mal? Eles deveriam perder poder, eles deveriam sofrer nas mãos de Deus e não receber poder das mãos de Deus. Eu li aqui o caso de Nabucodonosor. Mas
Deus fez assim por dois especiais motivos. Primeiro, porque o seu povo, sendo humilde, sendo manso, nunca iria corrigir aqueles que se desviassem. Sempre iria perdoar, sempre iria ter uma conduta amável, e o homem, se não tiver uma pressão sobre ele, ele não se corrige. Se o homem não sofrer as consequências dos seus erros, ele não se corrige. Então, Deus deixou o mal, deu autoridade a Caim e aos seus descendentes para controlar os excessos da crueldade dos homens na terra. Para fazer com que o mal pudesse falar em cima daqueles que praticam o mal, para que eles soubessem aquela lei da causa e efeito. Então, isso é necessário para que o homem aprenda. E se o poder, a autoridade, o governo, o reinado, Deus designasse aos seus fiéis, eles não iriam saber exercer a função de controlar o pecado na terra. Então, foi para haver equilíbrio, foi para amenizar um pouco a crueldade dos homens que Deus colocou os cruéis em cima dos cruéis. São esses que dominam, são esses que imperam, são esses que impõem e sabem frear um pouco o desequilíbrio humano. Conquanto a parte de Deus há muito perdão, mas o reino de Deus, do povo de Deus, não é neste mundo. É por isso que Jesus faz uma oferta para aqueles no seu reino de glória. Esses reinarão com Cristo e serão sacerdotes com Cristo e vão imperar com Cristo na nova terra. É isso que diz o livro do Apocalipse. Apocalipse 20, verso 4, o capítulo 21 e assim por diante. Mas aqui na terra há necessidade dos maus estarem no comando para frear aqueles que são maus. Esse é o motivo. O outro motivo é para que aqueles que são cruéis, que vivem no pecado e recebem poder, assim como Lúcifer havia se desviado, Deus, sabendo na sua onisciência que ele seria um rebelde, que ele lá no céu iria se desviar dos seus caminhos, Deus conferiu, mesmo sabendo, mesmo ciente da sua conduta, que aconteceria ainda lá no futuro, nem Lúcifer sabia, Deus conferiu a ele autoridade sobre os demais anjos. Por quê? Porque no final Deus vai cobrar. Esses poderão, lá no final, na sentença final, dizer que eles foram injustiçados, que eles não tiveram chances, que eles estiveram sempre por baixo. Então, para eliminar qualquer desculpa, qualquer justificativa, Deus confere a esses, na sua onisciência, autoridade e poder, para que eles não venham dizer que eles foram injustiçados. Então, Lúcifer lá no céu conseguiu poder acima de outros anjos, e ele fez o que fez. Judas, Jesus sabia que ele seria o traidor, mas colocou ele em destaque entre os outros discípulos. Judas foi aquele que se tornou o tesoureiro. Jesus escolheu ele para isso. E tem que ser um bom administrador, tem que ser uma pessoa que se destaca em conhecimento e sabedoria para administrar as finanças. E do grupo dos discípulos, Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro. E tirou a desculpa de que ele se sentiu amargurado, de que ele poderia usar isso como argumento, né? De que ele foi injustiçado. Leia a qualquer hora que você tiver tempo. O Salmo 73. O salmista Asaf ficou até desconcertado com essa atitude de Deus. Por que que Deus dava autoridade, dava poder, dava glória aos ímpios, aqueles que são cruéis, aqueles que são voltados para o exército do diabo, enquanto ele, que era fiel, padecia, era humilhado. Então ele não entendia, até que diz ali no Salmo 73, ao verso que diz que quando ele entrou no santuário de Deus, ou seja, ele compreendeu os planos de Deus através dos ensinos do santuário, na parte do julgamento, quando Deus julga as atividades dos homens no lugar santíssimo, é ali que Deus revela as suas atitudes. Quando ele penetrou ali naquela parte de julgamento de Deus, então ele viu que Deus coloca esses em terrenos escorregadios. Então, essas pessoas
irão como num sonho se despertar, mas se despertarão tarde demais. Elas verão que elas tiveram toda a oportunidade, mas jogaram por terra a oportunidade que tiveram. Então, o que Deus espera de cada um de nós? Que nós aceitemos a nossa sorte, que aceitemos nos subordinar, aceitemos e venhamos a obedecer os nossos superiores, porque Deus colocou desta maneira. Lembra lá no caso de, se eu não me engano, em São João capítulo 19, ali no caso de Pilatos, e Pilatos olhou para Jesus e disse: não sabe que eu tenho autoridade de te prender, ou te soltar, ou te crucificar? Jesus então olhou para Pilatos e disse: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do alto não te fosse dado. Então Deus dá autoridade para esses dominarem, mas são aqueles que são do lado do exército de Satanás. Eu não estou dizendo que todos os líderes, todos os governantes pertencem a Satanás. São súditos de Satanás. Mas, em via de regra, a maioria, Deus permite o comando estar nas mãos deles, justamente por esses motivos que eu apresentei aqui. E nós devemos aprender a depositar a nossa confiança em Deus. Deus tem um plano especial para cada um neste conflito cósmico entre o bem e o mal. Enfim, o fato é que a maldade foi se multiplicando, e vamos ver o que diz lá em Gênesis, no capítulo 3. No capítulo 6, os versos 3 e em diante. Diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E o verso 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, esse arrependimento aqui é uma maneira de dizer que Deus se entristeceu muito com o homem, porque Deus não erra. E aqui é uma colocação na nossa linguagem, mas a colocação não é a colocação certa. Mas o sentido do arrependimento de Deus em ter feito ao homem é no sentido de ter sentido muita tristeza, profunda tristeza em visualizar o homem lá do céu e ver o grau de maldade que ele havia atingido. Então o homem se desviou multiplamente da palavra de Deus, se tornou muito cruel. E diz até aqui que, enfim, aqui diz que tudo que o homem fazia era somente o mal, era somente o mal que ele fazia naqueles dias. Aqui no capítulo 6 você vai encontrar que tudo que o homem fazia naqueles dias antes do dilúvio era apenas o mal. Ele acordava e a primeira coisa que vinha à sua mente ao acordar era planos a respeito do mal, era a crueldade, e Deus resolveu eliminar o homem da face da terra através do dilúvio. Nós temos então essa situação que Deus havia conferido lá para antes do dilúvio. Mas depois do dilúvio, nós vemos o caso ali de Caim. Sendo o caso de Caim dando sequência a Nimrod. O capítulo 4 de Gênesis, o capítulo 11 de Gênesis, quer dizer, ali fala da construção da Torre de Babel com Nimrod. Eu tenho aqui uma declaração que prova que realmente, do livro de Albert Pike, Moral e Dogma, que é a Bíblia dos maçons. E ali você vai ver que realmente o que Deus conferiu, conforme os escritos de Albert Pike, Deus conferiu autoridade a Caim e aos seus descendentes. E olha como ele coloca aqui este fato de que realmente foi a autoridade que Deus lhe conferiu. Deixa eu achar aqui. Na página Moral e Dogma, na página 210, que é a Bíblia maçônica, que eles usam como a Bíblia, né? E aqui diz: Enoque, seu nome, que é a cidade que Caim criou ali, logo depois que Deus deu autoridade. Então diz: Enoque, seu nome em hebraico significa iniciado ou iniciador,
que é o filho de Caim. A lenda das colunas de granito e cobre ou bronze que ele teria erigido, então uma coluna ou colunas de granito, ele colocou o cobre ou bronze, seja lá o que for, deve ter significado simbólico. A de bronze que sobreviveu ao dilúvio deve simbolizar os mistérios, cujo o herdeiro legítimo é a maçonaria. Então aquilo que ele diz aqui nesse livro, nós não sabemos como que ele colocou isso, o porquê ele colocou isso, mas depois do dilúvio havia colunas que perduraram até após o dilúvio, essas colunas da primeira cidade erguida por Caim, em homenagem ao seu filho Enoque, aquelas colunas que foram feitas de bronze perduraram. Ele está fazendo essa referência. A de bronze sobreviveu ao dilúvio. Então esta deve simbolizar os mistérios, cujo o herdeiro legítimo é a maçonaria. Desde os tempos remotos, a guardiã e zeladora das grandes verdades filosóficas e religiosas, que em grande medida são desconhecidas ao mundo, e que foi repassada de era em era, através de uma corrente ininterrupta de tradições ilustradas em símbolos, emblemas e alegorias. E aí, ainda dando sequência nisso que eu acabei de falar, a Helena Petrovna Blavatsky, que foi a maga Blavatsky, ela escreveu do livro A Doutrina Secreta, do volume 1, na página 415, que também foi uma ocultista. Então ela diz assim: uma vez tendo em mãos as chaves do primeiro livro de Moisés, ele é o cabala científico e simbólico para a decifragem do segredo. A grande serpente do jardim do Éden e Deus, o Senhor, são idênticos. Assim como Jeová e Caim são um, o mesmo Caim que na teologia é mencionado como assassino e mentiroso para com Deus. Jeová tenta o rei de Israel a fazer o censo do povo, e Satanás o tenta em outro lugar a fazer o mesmo. Jeová se torna cobra de fogo para picar os que não lhe agradam, e Jeová ordena que se erija uma cobra de bronze que os cura. Essas expressões curtas e aparentemente contraditórias do Antigo Testamento, e aqui abre um parênteses, contraditória porque os dois poderes são analisados separadamente, em vez de duas faces da mesma coisa, constitui o ensino secreto. Já essa declaração está no mesmo livro, A Doutrina Secreta, volume 1, na página 415, e é Petrovna Blavatsky que escreveu. O que ela está dizendo aqui? Que Deus e a cobra, o Jeová e a cobra, na verdade é o mesmo poder que está atuando ali na criação. Então é o bom e o mal, o yin e o yang, em um só ser, em uma só obra para desenvolver o homem. Mas nós temos lá em Isaías 5, verso 20, uma declaração de Deus que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo por doce e o doce por amargo. E ali no verso 21, faz uma sentença contra aqueles que se dizem sábios e colocam as coisas desta forma. E os sábios da terra estão misturando Deus bom com o mal, como se o diabo e Deus estivessem andando de mãos dadas, E aqui nós vemos ainda no mesmo livro, no volume 2, na página 388, a Doutrina Secreta. Nós lemos assim: o nome Satã, abre parênteses, hebraico, que significa acusador, do verbo satana, é igual a resistir ou perseguir. Agora fecha parênteses, continua. É propriedade legítima do primeiro e mais cruel acusador de todos os outros deuses, Jeová. Não a cobra, que só pronunciou palavras ternas e sábias. No pior dos casos, mesmo do dogma, é o acusador do homem. Então eles olham, na verdade, Deus como tendo esses dois papéis, de Satanás, acusador, e é ele que faz o mal, e ele usou aqui a cobra, o próprio Deus que é acusador, que faz o mal, que colocou o homem numa situação ruim, ele mesmo usou a cobra e através da cobra ele fez um papel mais atenuante, e não foi tão mal como o Deus que colocou o homem ali no jardim e fez as suas proibições. Então, Deus e a serpente
Deus e o mal é Deus agindo, mostrando bondade e maldade para com o homem. Essa é a visão que os ocultistas têm. Mas continua aqui no mesmo livro, agora na página 390. Por isso Jeová é chamado de Criador, unidade com Ofimorfos, o que aparenta com a cobra. Ofimorfos, acho que é isso. Da cobra Satanás, o mal pelos gnósticos. Então, ela está confirmando aqui, Petrovina Blavatsky, que Deus é o mal, é o Criador, é o bem e é o mal. Né? Enfim, nós temos essa visão desses ocultistas. E aqui nós temos depois o estado de Nimrod, que você encontra lá em Gênesis capítulo 11. E o historiador Flávio Josefo, que foi um judeu, que viveu no 2º século, ele foi até discípulo de João, que escreveu o Apocalipse. Ele foi um historiador e ele escreveu o seguinte: Nimrod foi o que incentivou a essa provocação e desprezo a Deus. Ele foi o sobrinho de Cão, um dos piores filhos de Noé, ou seja, o neto de Noé. Um homem atrevido e excepcionalmente forte. Ele convenceu as pessoas a não atribuir as suas alegrias a Deus, como se fosse ele quem se preocupasse com a felicidade, mas crer que era a sua própria coragem que os tornava felizes. Então Nimrod conduziu o povo a uma apostasia contra Deus nessa situação. Ele fez do governo cada vez mais uma tirania, porque ele cria que o homem só poderia ser afastado do temor de Deus quando ele em tudo fosse dependente do poder dele, do poder de Nimrod, né? Então, os homens só seriam realizados se eles se afastassem realmente de Deus ao ouvir as suas orientações, as orientações de Nimrod. E continua, ele também disse que iria vingar de Deus caso ele outra vez tivesse a ideia de afogar o mundo, porque ele, Nimrod, queria construir uma torre que fosse tão alta como as águas. Ele iria se vingar de Deus pela aniquilação de seus pais. Então, isso na verdade está numa enciclopédia maçônica, The Legend of Craft in the World Constitution, e fala que foi Nimrod o fundador principal da maçonaria. Então, Nimrod, e foi uma declaração de Flávio Josefo aqui, e é citado aqui nesse livro. O Nimrod, ele foi um rebelde contra Deus, e ele construiu cidades, ele dominou os homens e seguiu os mesmos passos, os mesmos intentos de Caim, aquele que havia se rebelado contra Deus lá no princípio. E nós temos aqui uma declaração de que depois que o mal aumentou muito, Deus permitiu que os homens fizeram até a lei de Hammurabi. Foi feita uma lei com o nome da lei de Hammurabi, que é olho por olho e dente por dente. Porque assim os homens iriam se controlar, a retaliação, a retribuição, a paga do mal que se fazia era do mesmo tamanho. E assim havia um controle contra a expansão do mal naqueles dias. Temos aqui de um livro que eu não vou saber citar, que está em inglês, e é um nome muito comprido, mas diz assim: no que se refere à maçonaria, Babel naturalmente era um empreendimento maçônico. É conhecimento público que a Torre de Babel foi uma das tradições mais antigas da maçonaria. No livro Kiss da maçonaria se pergunta: quem era Nimrod? Resposta: ele era filho de Cush. No livro Alt Fiction, ele é mencionado como o cofundador da maçonaria e nos escritos como o construtor de muitas cidades. Então, a mentalidade dos descendentes de Caim era construir cidades, era dominar, era controlar homens e edificar cidades. É isso que você encontra lá em Gênesis 11. Depois que o dilúvio veio, aí surgiu Nimrod com a mesma mentalidade dos cainitas, de Caim, depois assim se desenvolveu esses homens na terra dominando. Agora chegamos ao tempo de Jesus. Vamos adiantar um pouco para sabermos no que consiste o conflito no tempo do fim. Porque Jesus,
e a igreja de Cristo no tempo do fim é o que dá o arremate final. É o interesse principal de Satanás é fazer com que esse poder se encontre com os poderes de Deus, né? Com aqueles que fazem parte dos filhos de Deus. E é arrematar, é aniquilar, na verdade é erradicar esse povo de Deus, assim como ele tensionou fazer com Jesus. E ao tempo disso existia Herodes. E vamos ver o que diz os livros de história. Aqui temos uma menção de algumas enciclopédias que fala sobre Herodes, que foi no tempo de Cristo. E diz assim: ele foi descrito como um insano que assassinou a sua própria família e muitos rabis, como um gênio do mal da nação judaica, pronto para qualquer crime para satisfazer sua ambição desmedida. E como o maior construtor da história da nação judaica, ele é conhecido por seus edifícios monumentais em toda a Judéia, entre eles a expansão do Templo de Jerusalém, um templo herodiano, o porto de Cesareia, a fortaleza de Massada e o Heródio. Detalhes importantes de sua vida se encontram nas obras do historiador romano judaico Flávio Josefo do primeiro século, que eu mencionei aqui agora há pouco. Então, aqui, os livros de história dessa declaração a respeito de quem foi Herodes ao tempo de Cristo. Ele construiu várias coisas, várias obras, vários monumentos, e aqui, conforme nós lemos, ele foi um insano assassino que matou a sua própria família para se fortalecer no seu reino. E aqui nós vemos mais uma vez na pessoa de Herodes dominando com autoridade, com mão de ferro, abusando dos seus subordinados, manipulando os seus inferiores e tendo autoridade sobre eles, igual a Caim, que recebeu o sinal de Deus lá no passado, igual os seus filhos que deram descendência e foram construindo cidades, né? E depois chegamos, depois do dilúvio, a Nimrod, e aqui nós temos Herodes já no tempo de Cristo. E temos aqui uma outra declaração que foi escrita por Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades dos Judeus. Na página 15 nós lemos: a dinastia dos Herodes era uma dinastia judaica de origem idumeia ou edomita. Ela começou com Herodes o Grande, que conseguiu se assentar no trono judaico com o apoio dos romanos, e que deu cabo do reino dos amorreus, que durou mais de 100 anos. Tais edomitas, judaizados, não eram reconhecidos como judeus pela tradição farisaica dominante. Herodes pode até ter se considerado um adepto da fé judaica, mas os judeus conscienciosos e nacionalistas na Judéia não o reconheceram como judeu. Então, ele era um edomita, prosélito da Idumeia, né? E ele passou para a fé judaica. Ele não era um autêntico judeu. E ele recebeu dos romanos autoridade para governar lá na Judéia sobre os judeus. E ele não foi reconhecido. E Flávio Josefo deixou isso notificado. E olha o que ele fez. Herodes era da opinião que precisava fixar uma águia romana gigantesca na entrada principal, lá do templo, o que os judeus consagrados consideravam um sacrilégio. Esses judeus já não consideravam Herodes, porque ele não era legítimo, e ele estava a serviço dos romanos. Então, nessa sua autoridade a serviço dos romanos, ele colocou uma grande águia, símbolo do poder de Roma, lá no templo judeu. Ele se fazia como judeu, controlando os judeus, mas ele não era autêntico. E ele não amava realmente a causa judaica, que era o povo de Deus. Então, o que ele fez? Ele colocou essa águia gigantesca na porta do templo, e os judeus ortodoxos romanos acharam aquilo um sacrilégio. Aí continua o relato, diz assim: 2 professores e um grupo de alunos da Torá quebraram esse símbolo do paganismo e opressão, mas Herodes os caçou e os trouxe em cadeias à sua residência em Jericó, onde foram queimados vivos. Herodes então se assegurou que a operação do templo nunca mais fosse interrompida por um incidente assim. Ele instituiu seu próprio sumo sacerdote depois de ter matado 46 membros do Sinédrio.
Então, o que você vê aí? Além de ele construir cidades, ele tinha uma aversão àqueles que realmente eram autênticos a Deus. No caso, os judeus aqui, naquela época, os ortodoxos, eles queriam manter aquilo que eles haviam aprendido, que eles entendiam como sendo de Deus. Mas Herodes, ele estava a serviço de Roma, e ele pegou aquele símbolo pagão e queria misturar a fé daqueles que eram mais fiéis, daqueles que eram mais os ortodoxos, que queriam mais estar a favor dos ensinos da Torá, aqueles rabinos que pegaram alguns dos seus alunos, eles foram lá e derrubaram aquele símbolo. Ao terem derrubado, então Herodes, ao ter misturado a religião do povo de Deus com o paganismo romano, Herodes não queria que aquela atitude fosse tomada. Herodes se revoltou, se revoltou ao ponto de buscar chamar eles para Jericó, colocaram eles dentro da sua casa, amarrados, maltratados, e colocou fogo em todos eles. Esse é o tratamento de Herodes para aqueles que se colocaram contra a sua autoridade. Em outras palavras, Herodes eliminou o melhor da nata judaica daqueles tempos. Aqueles que tinham a coragem de desafiar a sua autoridade e se colocar a favor da Torá, a favor da Bíblia. Então, ele eliminou esses e preservou aqueles que aceitavam o sincretismo, que aceitavam unir o paganismo com a fé pura que eles mantinham. Então, esses falsos judeus, esses que eram mais frágeis da fé, permaneceram vivos, porque Herodes não matou esses, matou só aqueles que eram verdadeiros oponentes. Enfim, temos aqui um outro relato que você encontra nas histórias, que diz assim: a crueldade de Herodes era lendária. Entre as muitas vítimas de seus assassinatos estava seu cunhado, sua esposa, 2 de seus filhos, sua sogra, outro cunhado e muitos outros. Ele instituiu um enorme sistema de política secreta e destruía com brutalidade a todos que estavam sob suspeita de formar uma intriga contra ele. Destruindo todos os seus críticos, instituiu a paz romana, ou a Pax Romana. Em outras palavras, ele estabeleceu um sistema de vigilância nos seus dias, para saber, através desses vigilantes, desses espias que ele espalhou ali no Império Romano, para saber quem pensava o quê e o que eles pretendiam fazer. Então, aqueles que eram tidos como sendo uma ameaça ao governo, ao seu governo, eles eram notificados ao rei, né? E esse mandava aprisionar e ele eliminava esses oponentes. Assim funciona e assim funcionou. Ele construía cidades e ele tinha uma mistura do paganismo com a fé pura, com a fé verdadeira. No caso aqui, eram os judeus, eram aqueles rabinos ortodoxos. E ele também mandou aprisionar Jesus, mandou perseguir Jesus. Enfim, a conduta desses homens é aqueles que trazem o sinal de Caim. E é um sinal de rebelião contra Deus e faz uma política de pragmatismo, misturar uma coisa com outra, fazer acordos, manter relações do puro com o impuro, uma mistura do santo com o profano, e assim eles governam e mantêm a sua autoridade. E eliminam todos aqueles que se opõem a eles. E nós temos esta posição de Herodes, e hoje nós temos, por exemplo, os jesuítas, que faz parte do poder romano, foram eles que criaram a CIA. William Donovan foi o criador da CIA e ele foi um cavaleiro templário. Tem também o criador do FBI lá nos Estados Unidos, Charles Joseph Bonaparte. Ele também, que fundou o FBI, esse homem, ele foi um cavaleiro templário. Quem são os cavaleiros templários? Os cavaleiros templários, conforme eu já expliquei em assuntos anteriores, é uma ordem que daí surgiu a maçonaria, e os cavaleiros templários, na verdade, são aqueles que fazem parte do 33º grau do rito escocês da maçonaria. O grau mais elevado,
O mais satânico são aqueles que recebem o título de Cavaleiro Templário. E esse aqui nós temos William Donovan, que criou a CIA, era um Cavaleiro Templário e era da Ordem dos Jesuítas, que fazia parte desse grupo de espião, da espionagem que serve o governo americano. E também esse Charles Joseph Bonaparte, que foi o fundador do FBI, era um Cavaleiro Templário. Era da Ordem do Jesuíta, do grau mais elevado, do grau 33, em outras palavras, era um Cavaleiro Templário. E os jesuítas têm os seus espiões desde o princípio da fundação. Eles se infiltraram em todos os setores do mundo, político, acadêmico, na economia, no regime militar, em todas as facetas seculares e religiosas. Os jesuítas, no seu propósito de dominar todos esses temas, eles se infiltraram como espiões. E assim nós temos a CIA, o FBI, e assim era Herodes. Ele tinha os seus consignores, os seus espiões, os seus mensageiros que buscavam mensagens, traziam mensagens e trabalhavam em prol do progresso do poder de Herodes. Assim cresceu, então, essas autoridades dominando o mundo. E aqui nós temos o papado tendo os jesuítas trabalhando para fortalecer a sua autoridade, se infiltrando e fazendo com que ele seja o senhor das grandes cidades. E quando nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo 18, para encerrar, vamos ver o capítulo 18, Deus fala da grande cidade ali do Apocalipse, que é dominada simbolicamente, religiosamente, pelos poderes das trevas, e a grande cidade é espiritual, mas é uma referência a esses poderes dominantes. E diz assim, Apocalipse 18, do verso 1 ao 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Isso aqui é uma referência à chuva serôdia por intermédio do Espírito Santo. Nós vamos falar isso depois, mas o que ele abriu os olhos dos homens? O que esse anjo, o Espírito Santo, no tempo do fim, vai esclarecer para todos os homens da terra? Aqui diz o verso 2. Então exclamou com potente voz, significa aquilo que Jesus falou em Mateus 24, 14. Este evangelho vai atingir todos os povos, então virá o fim. Então, o cumprimento dessas palavras de Jesus está aqui através do poder do Espírito Santo, que notificou o seguinte: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E o verso 4 conclui dizendo: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices, ou algumas versões diz, para não seres participantes em seus pecados, e para não participardes também dos seus flagelos. Então, sendo cúmplice ou participantes, enfim, para que nós não venhamos nos envolver com toda essa maracutaia que Satanás está organizando, esse sincretismo religioso, esses poderes dominantes. Aqui é descrito como a grande Babilônia, uma referência ali a Nimrod, que deu seguimento aos passos de Caim e aos seus descendentes, aos filhos de Caim. Enfim, todo esse projeto denominado aqui no tempo do fim a grande Babilônia, ou seja, tudo isso que você está vendo, que está se unindo, Deus fala que são espíritos demoníacos que estão trabalhando para fazer com que se concretize essa união global, a nível global, né? E os reis da terra e todos os mercadores, em todas as áreas, como eu disse, política, religiosa, comercial, de forma industrial, econômica, militar, científica, cultural, enfim, todas as áreas seculares desse mundo, esses poderes estão se agrupando, estão unindo, e nós estamos apenas confirmando mais
mais uma vez nesse encontro aquilo que já temos repetido nos encontros anteriores. É para que você saiba realmente que é o papado que está dominando a grande Babilônia e os demônios estão trabalhando para que esta junção de poderes nas mãos do papado se concretize e finalmente, mais uma vez eu vou citar o que está em Apocalipse 13, verso 8, finalmente, na volta de Jesus, ou pouco antes da volta de Jesus, a terra estará na situação de toda ela estar adorando a besta. Apocalipse 13, verso 8. Então a besta é o papado que vai receber essa homenagem global. E o mundo está se mobilizando através dos espíritos, desde o princípio de Caim, que se rebelou contra Deus, e o demônio, Satanás e seus anjos tomaram conta, e ele construiu cidades, e ele dominou as massas, influenciou as massas, fez com que as massas se rebelassem contra Deus. No tempo de Herodes, ele usou todo o seu poder para perseguir, para eliminar Jesus, e ele construiu cidades, assim como os primeiros, os descendentes de Caim fizeram, até depois do dilúvio vieram, e ele construiu cidade, foi opressor, foi intolerante e foi inimigo da verdade. E do jeito que Herodes eliminou aqueles rabinos com seus alunos que não queriam fazer aquele ecumenismo, aquela união de mistura de paganismo com a fé que eles professavam, assim no tempo do fim, é isso que o Apocalipse está nos dizendo. Satanás, ao ter realmente concluído o seu exército de todos os poderes unidos, ele vai lançar contra o povo de Deus. E ele vai fazer com que o povo de Deus seja eliminado. Conforme Apocalipse 16, você encontra ali da guerra do Armagedon. Então nós temos essa orientação de Deus para que todos nós, saibamos que lado está a verdade e que lado está o erro. Por ora, o nosso tempo já está esgotado. Eu peço que você pense nisso, que você tome uma decisão a favor do lado do exército de Deus. E para você entender melhor qual é o sinal de Deus, o selo de Deus que identifica aqueles que lhe pertencem, assista o nosso próximo encontro, porque é justamente nesse encontro que nós vamos falar sobre o selo de Deus e vamos identificar o sinal da besta, conforme está lá no livro do Apocalipse. Que Deus por hora te abençoe e até o próximo encontro.